Bom dia a todos, meu nome é Vinícius e hoje vamos apresentar os temas de agenesia dental e microdontia. Esperamos que ao final vocês tenham uma compreensão mais aprofundada sobre essas condições. Para orientar nossa discussão, vamos começar com um sumário que apresentará a estrutura do nosso trabalho e os principais pontos que iremos explorar durante essa apresentação. O nosso sumário está dividido em 4 etapas, sendo elas: a primeira, alteração de desenvolvimento da cavidade oral; a segunda, agenesia dental; a terceira, síndromes e anomalias associadas à agenesia dental; e a quarta, microdontia. Vamos começar falando sobre a alteração de desenvolvimento da cavidade oral. O desenvolvimento das peças dentárias é o resultado de um complexo processo da organogênese, na qual interações recíprocas e sequenciais entre células epiteliais e mesenquimais regulam as atividades celulares, como a proliferação, condensação, adesão, migração, diferenciação e secreção, que dão lugar à formação de um órgão dentário funcional. Geralmente, divide-se a organogênese em 3 etapas, sendo a primeira delas a iniciação, na qual um conjunto de células recebem e interpretam informações posicionais para iniciar a formação de um órgão no sítio e momento correto. A segunda etapa, a morfogênese, na qual as células constroem o rudimento de um órgão. E no final, a terceira etapa, a diferenciação, na qual as células formam as estruturas específicas desse órgão. O desenvolvimento da dentição está sob um estrito controle genético, que determina as posições, número e formas das diferentes peças dentárias, onde cada um desses estágios é sucessível às induções dos agentes modificadores, que alteram a fisiologia e morfologia dos tecidos. As anomalias do desenvolvimento retardadas resultam da interação entre fatores genéticos, epigenéticos e ambientais ao longo de um extenso processo de desenvolvimento. Esse processo é multifatorial, apresentando diversas camadas, dimensões e uma progressão ao longo do tempo. As anomalias podem ser específicas com base em diferentes aspectos, como dimensão, número, forma, autoridade, estrutura do esmalte e espessura da dentina. A anomalia de número, que expressa a falta de desenvolvimento de um ou mais dentes, designa-se de agenesia dentária, na qual constitui a forma mais frequente da anomalia. Estas alterações podem ocorrer associadas a síndromes, seguindo padrões hereditários, ou com uma entidade isolada. No caso de entidade isolada, aparecem sob condições congênitas. Sendo comprovado que os genes PAX9 presentes no cromossomo 14, que é fundamental para o desenvolvimento dos dentes permanentes, especialmente os molares, e o gene MSX1, localizado no cromossomo 4, que está envolvido na formação e desenvolvimento de vários tecidos e órgãos, incluindo dentes. Esses genes estão diretamente associados à agenesia dentária, pois se mantêm conservados ao longo da evolução e codificam fatores de transcrição. A sua expressão é mais evidente durante a fase embrionária, especificamente na odontogênese. Agenesia dentária. A agenesia dentária consiste em uma diminuição do número de peças dentárias ou, conforme a origem grega deste nome, a própria ausência de formação do germe dentário. Assim, será uma situação em que uma ou mais peças dentárias na dentição decídua ou permanente se encontram ausentes. Esta evidência clínica pode ser de uma só ou de múltiplas peças dentárias, uni ou bilateral, e resultante de uma alteração genética ocasional, familiar ou ser parte integrante das manifestações orais de uma síndrome congênita. Este processo é mais facilmente compreendido tendo em conta a embriologia dentária. O epitélio, na 8ª semana de vida intrauterina, começa a proliferar, penetrando o tecido conjuntivo subjacente, para formar uma estrutura em forma de ferradura, a lâmina dentária. Na sua face vestibular aparecem os germes dentários correspondentes à dentição decídua e permanente. 10 germes dentários na maxila e 10 na mandíbula. Os esboços germenes
definitivos aparecerão até o final do quarto mês, nos extremos terminais da lâmina dentária. No entanto, qualquer um destes estádios evolutivos pode sofrer alteração. Assim, se ocorrer anulação no desenvolvimento da lâmina dentária, vai ocorrer a ausência de ambas as dentições, decídua e definitiva. Outras vezes, a lâmina dentária está incompleta e, somente neste caso, forma alguns dentes decíduos e os seus correspondentes definitivos. A agenesia dentária associa-se a uma tendência evolutiva de redução dos dentes e dos maxilares, levando a, consequentemente, simplificação ou redução destes, reforçando assim a teoria filogenética do uso e desuso, que resultaria no aparecimento de arcos dentários curtos com diminuição do número de dentes. A agenesia dental pode ser dividida em 3 tipos. A hipodontia, que é o tipo de agenesia caracterizada pela ausência de até 6 dentes. Essa é a forma de agenesia mais comum e, embora seja mais frequente em dentição permanente, também pode ocorrer em dentição decídua. Em casos de hipodontia, os dentes mais frequentemente afetados são os incisivos laterais superiores, os segundos premolares e, ocasionalmente, os incisivos inferiores. A oligodontia é uma condição congênita caracterizada pela ausência de 6 ou mais dentes. Ela faz parte de um grupo de distúrbio das hipodontias, podendo ser causada por fatores genéticos ou como parte de síndromes mais complexas. Pessoas com oligodontia podem apresentar problemas de mastigação, fala e estética, e o tratamento geralmente envolve intervenções ortodônticas, protéticas ou implantodontia para restaurar a função e a aparência dos dentes ausentes. A anodontia é uma condição congênita rara em que há ausência de todos os dentes, tanto os decíduos quanto os permanentes. Assim como a oligodontia, a anodontia faz parte das hipodontias, mas nesse caso, nenhum dente se desenvolve. Essa condição está frequentemente associada a distúrbios genéticos como a displasia ectodérmica. A agenesia dentária tem uma forte relação com os fatores genéticos, sendo muitas vezes parte de síndromes hereditárias ou anomalias congênitas. Alguns dos principais aspectos relacionados à genética na agenesia dentária são herança mendeliana, onde a agenesia dentária pode seguir padrões de herança autossômica, dominante ou recessiva. Isso significa que, dependendo do tipo de herança, um único gene ou uma combinação de genes pode estar envolvido na ausência de dentes. Mutação genética, onde alterações em genes específicos podem estar envolvidos no desenvolvimento dental e resultar em agenesia. Por exemplo, mutações em genes têm sido associadas à hipodontia e essas mutações podem ser herdadas ou ocorrer espontaneamente. Fatores ambientais, interagindo com a genética. Embora a genética desempenhe um papel importante na agenesia dentária, fatores ambientais também podem influenciar o desenvolvimento dental. Por exemplo, exposição a substâncias teratogênicas, exposição a drogas, álcool ou infecções durante a gestação pode interagir com predisposições genéticas e afetar o desenvolvimento dental do feto. Nutrição e saúde materna. A nutrição deficiente da mãe durante a gravidez pode impactar o desenvolvimento dos dentes em formação. Diagnóstico genético. Para pacientes com histórico familiar de agenesia dentária ou em que apresentam múltiplos dentes ausentes, testes genéticos podem ser recomendados. Isso pode ajudar a identificar mutações específicas e determinar a possibilidade de tratamento ou aconselhamento genético para a família. Atualmente, pesquisas genéticas estão sendo conduzidas para identificar mais genes associados à agenesia dentária. Essas investigações podem ajudar na compreensão das vias
de desenvolvimento dental e na identificação de indivíduos em risco. Agora eu vou falar sobre o tratamento. O tratamento para a agenesia dentária depende da gravidade e da condição e pode incluir ortodontia, que é o uso de aparelhos para corrigir a posição dos dentes restantes e melhorar a oclusão. Implantes dentários, que pode incluir uma opção viável para restaurar a função e a estética em casos de agenesia severa. Próteses dentárias, para casos em que os implantes não são viáveis, podendo ser utilizados próteses fixas ou removíveis. Tratamentos estéticos, em casos onde a estética é uma preocupação, facetas ou coroas podem ser utilizadas para melhorar a aparência dos dentes existentes. Algumas síndromes e anomalias podem ser constantemente associadas à agenesia dental. Entre elas podemos citar a síndrome de Down. A síndrome de Down está diretamente associada a uma alteração genética. Ela é causada pela presença de uma cópia extra do cromossomo 21, resultando em um total de 3 cópias desse cromossomo. Uma condição conhecida como trissomia 21. Essa alteração genética ocorre durante a divisão celular, quando o material genético dos pais é transmitido ao feto. Estudos mostram que pessoas com síndrome de Down têm uma prevalência maior de agenesia dental em comparação com a população em geral. Isso se deve às anomalias no desenvolvimento craniofacial e na odontogênese, que é um dos principais processos para a formação do dente, que ocorrem em decorrência da trissomia do cromossomo 21. Essas anomalias podem afetar tanto os dentes descidos, que é o de leite, quanto os permanentes, com maior incidência nos incisivos laterais superiores, pré-molares e segundos molares. Além disso, os indivíduos podem apresentar outros problemas odontológicos, como microdontia. Uma curiosidade é que no Brasil, cerca de 1.200 crianças nascem com a síndrome a cada ano, revelando a necessidade de assistência educacional e odontológica, que além de garantirem uma melhor qualidade de vida das crianças, influenciam positivamente o convívio social. Na questão odontológica, esses pacientes podem demonstrar uma dificuldade ou até mesmo uma impossibilidade do atendimento, por apresentarem problemas como rigidez muscular, arcadas dentárias estreitas e maior prevalência de cáries. A odontologia alerta para a necessidade de oferecer à população serviços especializados, para que se possa atingir o objetivo de promover e recuperar a saúde. A síndrome de Turner ocorre exclusivamente em mulheres. É causada pela ausência total ou parcial de um dos 2 cromossomos X. Normalmente são encontrados 46 cromossomos XX em pares nas mulheres. Em mulheres com síndrome de Turner, as células podem ter apenas um cromossomo X, tendo 45 cromossomos e apenas um sexual, ou apresentar outras anomalias relacionadas a esse cromossomo. Os pacientes com síndrome de Turner apresentam diversas anomalias craniofaciais e odontológicas, incluindo uma maior prevalência de agenesia dentária, especialmente em relação aos incisivos laterais e pré-molares. Uma curiosidade sobre a síndrome é que atinge 1 a cada 2.500 meninas nascidas no mundo. A doença é responsável por algumas características na criança, como baixa estatura, pescoço curto e atraso da puberdade. E ela pode ser diagnosticada de algumas formas, como durante a gravidez. Não há como prevenir, mas é possível suspeitar da doença durante o pré-natal. Na primeira infância, quando a criança começa a desenvolver características da doença, como baixa estatura, pescoço largo e velocidade de crescimento lenta. Para confirmar a suspeita da doença, existem exames que dá para diagnosticar. E na puberdade, a síndrome de Turner pode ser silenciosa, até que a menina chegue à puberdade. A falta de crescimento dos seios e da menstruação pode ser um dos alertas.
Na vida adulta, também é possível identificar a síndrome de Turner. Temos também a fissura labial palatina. Apesar de ter uma associação com fatores genéticos, também pode ser influenciada por fatores ambientais. Essa condição congênita resulta de uma falha no fechamento adequado das estruturas orgânicas durante o desenvolvimento embrionário, geralmente entre a sexta e a nona semana de gestação. Como o desenvolvimento craniofacial e odontogênico ocorre simultaneamente, a presença da fissura pode afetar diretamente a formação dos dentes na região. A genesia dentária pode impactar o planejamento de reabilitação oral em indivíduos com fissura labial palatina, exigindo uma abordagem multidisciplinar que envolve cirurgiões, ortodontistas e protéticos para restaurar a função e a estética oral adequada. A curiosidade sobre a fissura labial palatina é que pode ser identificada ainda na ultrassom, geralmente entre a 15ª e a 22ª semana de gestação. O diagnóstico pré-natal favorece o planejamento dos cuidados com o bebê e o aconselhamento e orientação dos pais por equipe especializada tranquiliza a família. Após o nascimento, o foco principal é o cuidado nutricional, visando o ganho de peso e um bom desenvolvimento global que favoreça condições para as primeiras cirurgias. Bom dia, meu nome é Marina, sou do curso de enfermagem e vou falar um pouquinho sobre a microdontia. O que é? É uma condição odontológica que é uma doença rara que é acometida em índice alto em mulheres. E o que ela é? É quando um dente ou mais tem a estatura menor. Pode afetar vários dentes ou só um. E então ela é dividida em classe. Microdontia geral, que é acometida em vários dentes ou em todos os dentes, ou a microdontia localizada, que é acometida em um só dente em uma determinada região. Exemplo dessa localização pode ser acometido nos dentes incisivos e molares. A microdontia também é associada a outras patologias genéticas, como agenesia, dentes invaginados, conoides, supranoméricos, taurodontia, cálculo de celulose e displasia dentária. Alguns fatores genéticos também são associados por hereditariedade, né, passagem de pai para filho, e algumas síndromes também vêm a ocasionar essa condição genética, como a síndrome de Down. Algumas crianças têm os dentes diminuídos, e a síndrome de Turner, que é uma patologia craniofacial, né? Alguns estudos mostram que variações genéticas são influenciadas também com os fatores ambientais. Por exemplo, a gestante, quando ela tem contato, né, com algum fator como substância tóxica e tem essa predisposição para essa condição genética, pode vir a passar para o filho e o filho ter a microdontia. Para a conclusão do nosso trabalho sobre microdontia e agenesia dental,
é importante destacar a relevância desses temas no campo da odontologia, tanto do ponto de vista estético quanto funcional. A agenesia dental, caracterizada pela ausência congênita de um ou mais dentes, e a microdontia, por sua vez, onde os dentes se desenvolvem em tamanhos menores que o normal. São condições que afetam diretamente a qualidade de vida dos pacientes. Essas anomalias podem causar problemas funcionais na mastigação, na fala e na harmonia da arcada dentária, comprometendo a saúde bucal e a autoestima. Muitas vezes, essas condições estão associadas a fatores genéticos, por isso é fundamental um diagnóstico precoce e adequado, permitindo um planejamento de tratamento mais eficiente. A intervenção pode envolver diversas especialidades odontológicas, como ortodontia, prótese e até mesmo a cirurgia. E o objetivo é sempre buscar a melhor solução, tanto estética quanto funcional. Além disso, a conscientização sobre essas condições, tanto entre profissionais quanto entre os pacientes, é crucial para garantir o tratamento eficaz e personalizado. Portanto, ao compreendermos a importância de identificar e tratar corretamente a agenesia dental e a microdontia, conseguimos melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes, restaurando a função e a estética do sorriso. Dessa forma, o papel do dentista vai além do tratamento em si, assumindo uma função educacional e preventiva, essencial para o sucesso ao longo prazo. Agradecemos a todos pela atenção e estamos abertos a perguntas e discussões sobre o tema.